Contato, companheiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar um pouco sobre planejamento financeiro com vocês e como isso daí pode mudar sua vida, assim como mudou a minha. E eu vou falar um pouco aqui de como o planejamento realmente fez uma diferença grande na minha vida e me permitiu realizar o meu sonho de ser piloto. Eu já contei um pouco da minha história no outro vídeo, mas aqui eu queria pegar um ponto dessa história que foi o tempo que levou entre eu tirar a minha primeira licença, quando eu tinha 20 anos, e depois para eu retomar o curso de piloto, quando eu já tinha 30 anos. Foi um gap aí bem grande, e eu quero falar um pouco disso. Eu fiz o meu primeiro curso de piloto privado quando eu estava com 20 anos, eu não pude fazer no Brasil, eu tive que fazer no exterior, porque no Brasil eu não estava conseguindo tirar o meu CMA, então eu procurei alternativas e acabei conseguindo fazer em outro lugar. E só que eu só consegui fazer a primeira parte, tirar a licença de piloto privado. E nessa época daí a competição para você conseguir trabalho depois era muito grande e as empresas, as maiores empresas, elas pediam que era um pré-requisito que você tivesse o ensino superior completo. Então, eu já estava cursando, tinha trancado minha matrícula na faculdade para fazer o curso de piloto privado. Então o que eu fiz foi voltar, terminar meu curso, juntar dinheiro para depois terminar de seguir esse sonho. Só que isso daí demora bastante, você terminar uma faculdade, conseguir o dinheiro. Então levou mais tempo do que eu imaginava, mas também o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu também gostava do que eu fazia e até pensei em não continuar na aviação. Porém, eu sempre tive o sonho, sempre tive a vontade, ficava em algum lugar dentro de mim que, não, eu vou continuar, um dia eu vou continuar, e eu estipulei um número, eu falei, até 30 anos eu continuo. Se chegar a minha idade de 30 anos e eu optar por não continuar, beleza, vou continuar na minha carreira como administrador, fazendo outras coisas que eu gosto e, de repente, mais no futuro, vou ser piloto por lazer, que também era uma opção, já que eu já tinha a minha licença de piloto privado. Porém, chegou um ponto ali da minha carreira que eu falei, não, o que eu gosto de fazer, eu acho que eu nasci para ser piloto, então vou me preparar para isso. Eu já estava com 27 para 28 anos, então já não tinha tanto tempo assim, para eu me planejar de acordo com a idade que eu tinha estipulado. Então eu parei e falei, não, vou fazer um plano aqui para eu ter o dinheiro que eu preciso, porque é bastante dinheiro. Imagina que você pagar todo um curso de PC, IFR, Multi, morar fora, era bastante grana. Então eu me debrucei, vi tudo que eu tinha, que eu não tinha, onde que eu queria chegar, o tempo que eu queria chegar para poder ter aquele dinheiro e, enfim, fazer o curso. E no final deu certo, o resto é história. Hoje eu trabalho com isso, graças a Deus, estou bem, estou feliz com o que eu faço. E justamente por isso, eu sei que eu tenho outros sonhos que eu uso o planejamento financeiro para conseguir realizar. E estou aqui para dividir um pouco isso com vocês, para que vocês também consigam atingir esses objetivos. E aqui eu vou pontuar algumas coisas que você pode fazer para o seu planejamento financeiro ser eficaz, ser eficiente e você conseguir chegar no seu destino de forma segura. Bem, o planejamento, ele está presente em basicamente tudo que a gente faz na nossa vida. Se a gente está se preparando para ir ao mercado fazer compras, a gente define uma hora que a gente vai, sabe o mercado que a gente vai, ou escolhe entre alguns que você tenha na sua região. Você, de repente, faz uma lista de compras, vai ao mercado e faz as compras. Exige um planejamento. Você também se planejou para a sua carreira. Se você é piloto, você falou um dia, eu quero ser piloto, e você começou a ver onde que eu estou hoje e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Eu tenho que ter o ensino superior completo, eu tenho que ter 18 anos, fazer o PP, PC, IFR, exame médico, não sei o quê. Tem todo aquilo dali que na verdade já está dado para você, porque a ANAC ela já tem isso daí tudo pré-estabelecido e você só precisa se programar para seguir aquele currículo e, enfim, você chega ao seu objetivo de ser piloto. Outra coisa que está super presente no nosso dia a dia e já tem esse nome, que é o planejamento do voo. Através do planejamento do voo, a gente confecciona o nosso plano de voo, a gente sabe da onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar, como que a gente vai chegar lá, quais são os possíveis desafios que você pode ter no caminho, de repente uma meteorologia, você vai
verificar contingências. Tá chovendo, tem probabilidade de ter uma meteorologia um pouco marginal na hora que eu estiver chegando no meu destino, então você vai já colocar algumas contingências, botar mais combustível, verificar ali como que está a situação nos aeroportos que você definir como alternos, e tudo isso daí já está estipulado para quê? Para você chegar no seu objetivo e fazer o seu voo o mais seguro possível. Basicamente, quando a gente transfere isso daí para o planejamento financeiro, a gente vai fazer algumas das coisas de forma muito semelhante. Então aqui, começando a falar propriamente do planejamento financeiro, a gente se prepara com base em alguns dados que a gente já tem. Quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente também tem que saber de onde que a gente está saindo. Não só onde que a gente quer chegar, que são os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos desejos, mas também de onde que a gente está saindo, para ver a melhor forma da gente atingir esses objetivos. E aqui, para falar um pouco de planejamento financeiro, eu também vou precisar usar aqui um ou outro termo da contabilidade, que a gente usa nas finanças, mas que são termos que são conhecidos de todo mundo, então não vai ter nada de novo. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer para você fazer o teu planejamento financeiro, você vai pegar aí um caderno, uma folha, um papel em branco, ou de repente no computador você abre uma planilha e isso daí vai funcionar muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é listar tudo que a gente tem. Isso daí a gente dá o nome de ativo, Quais são os seus ativos? Por exemplo, um imóvel, um carro, um veículo, se você tiver dinheiro na conta do banco, conta corrente, poupança, investimentos, o dinheiro que você tem guardado no teu FGTS, tudo isso daí são os seus ativos. Então a ideia aqui é você buscar esses objetos, esses ativos que são relevantes, que você poderia transformar em dinheiro e seria uma quantia razoável. Uma vez listado todos esses ativos, você vai colocar um preço de venda, aí uma estimativa de quanto valeria isso, quanto que você conseguiria de dinheiro caso você precisasse vender esse ativo hoje. Então, sei lá, você tem um apartamento que você acha que consegue vender por 300 mil, você escreve lá 300 mil. Eu tenho um carro que eu acho que vale 40 mil e por aí vai, Somou tudo, você tem o total do seu ativo. E aí você vai chegar do lado, você faz uma outra coluna, dessa vez vai ser o passivo, e você vai listar tudo que você está devendo. Por exemplo, o apartamento, de repente você ainda não quitou o apartamento, você tem um financiamento imobiliário, vai botar o financiamento imobiliário, o financiamento automotivo, de repente um empréstimo que você tenha no banco, um cheque especial, um consignado, um crediário, alguma coisa assim, coisas que você tenha comprado no cartão e que estejam parcelados, de repente você, comprou uma televisão em 10 vezes, você pagou 5, coloca quanto que ainda falta aí das parcelas, e isso daí para basicamente tudo que você estiver devendo. Uma vez terminada a lista, você soma esses valores e você vai chegar no total do passivo. Então, de um lado você vai ter o total do ativo, do outro você vai ter o total do passivo. Quando você faz essa diferença, o ativo menos o passivo, a gente chega numa coisa chamada patrimônio líquido. E é isso que a gente quer saber, quanto que a gente tem de patrimônio líquido. Isso daí vai te ajudar a você atingir os seus objetivos, a você definir os seus objetivos de forma melhor. Se o total do ativo é maior do que o total do passivo, se o seu patrimônio líquido deu positivo, bacana, esse é o caminho a seguir. Se ele deu, o ativo e o passivo ficaram no 0 a 0, não está ruim, mas a intenção é melhorar. E se o passivo está maior do que o ativo, significa que mesmo se você vendesse tudo, você não conseguiria pagar todas as dívidas e você ainda teria, ainda ficaria devendo. Essa não é uma situação desejável, mas que o planejamento financeiro, a gente está fazendo isso justamente para corrigir esses problemas e depois aumentar o patrimônio líquido. Essa é a intenção, aumentar o patrimônio líquido. Essa primeira parte da análise pronta, a gente vai para uma segunda parte da análise, que é ver o nosso fluxo de caixa, como é que está o dia a dia, ou melhor, o mês a mês. Para isso daí, a gente vai pegar uma outra folha, ou você abre uma outra aba aí na planilha e escreve assim, renda ou rendimentos. Usualmente, a única coisa que a pessoa tem é a renda dela proveniente de um trabalho. Então, o próprio contra-cheque, o olerite, vai ter todas as informações ali que você precisa. Você vai ter o teu salário bruto, você vai ter aquelas deduções, imposto de renda, INSS e tal. Se você quiser, você pode detalhar isso, principalmente se você estiver fazendo uma planilha no Excel. Fica mais fácil, você detalha esses valores e você vai chegar no valor líquido, que é o quanto entra no banco, depois que eles fazem todas as deduções. Se você tiver outra fonte de renda, de repente você recebe pensão, de repente você recebe, algum aluguel de um imóvel que você tenha,
você também pode colocar ali como compondo a sua renda, né? E a partir daí a gente vai calcular as despesas. Despesas normais que a gente tem no nosso dia a dia, de repente um aluguel, um financiamento, IPTU, IPVA, todos esses impostos, escola, supermercado, roupa, todas as despesas que a gente vai ter num determinado mês, na média, coloca ali. Qual é a ideia disso? É ver quanto de dinheiro que está sobrando no final do mês, se é que está sobrando alguma coisa. Para piloto, geralmente o salário é variável, né, conforme a produtividade, assim como os tripulantes, assim como várias outras profissões que dependem da produtividade para ter um salário. Mas assim, eu diria para você pegar uma média e usar esse valor, uma média conservadora, joga isso daí um pouco para baixo, não calcula com base no mês que você mais voou e você teve o melhor salário, calcula com base nos meses que você voou um pouco menos, isso daí vai te deixar margem para você não se meter em problema depois, né? É como se fosse um combustívelzinho extra. E a mesma coisa para as suas despesas. Tem mês que você acaba gastando menos e tem mês que você acaba gastando mais. Então tenta achar um valor ali que reflita mais ou menos a média do que você gasta por mês. Tem coisa que a gente só paga uma vez no ano, mas você pode decompor ela ao longo de 12 meses para você ter uma ideia do quanto que aquela despesa anual ela se reflete em termos mensais. Por exemplo, se você paga o IPTU tudo de uma vez, pega o valor do IPTU e divide ao longo do ano. No final, a gente quer ver o quanto sobrou. É isso que interessa. Se o valor for positivo, beleza, quer dizer que você está gastando menos do que você ganha. Se for 0 a 0, você está numa situação que não é ideal. Por quê? Porque se você tem um aumento de gasto repentino, por seja lá qual for o motivo, ou se você tiver uma perda, ainda que temporária, da sua renda, as contas não vão fechar e você vai ter que fazer dívida. Então a ideia é melhorar aí esse teu orçamento para você conseguir gastar menos do que você ganha. E caso esse teu número seja negativo, essa é uma situação que exige uma ação mais imediata para você corrigir a tua situação, porque você levar essa situação daí por muito tempo vai acabar gerando dívidas no longo prazo, e essas dívidas elas tendem a acelerar ao longo do tempo. Quanto mais dívida você tem, mais dívida você terá, porque ela vai se compondo ao longo do tempo. Uma vez que você tirou a foto, né, você tem ali a foto da tua situação atual, agora é hora de pegar uma outra folha, mas para fazer um exercício que é um pouco mais motivador, talvez, que é você listar todos os seus sonhos, seus objetivos, tudo que você queira fazer que dependa de dinheiro. Então, por exemplo, eu dei o meu exemplo daqui que eu queria terminar meu curso de piloto, então eu precisava juntar tanto de dinheiro. Você vai ter os seus objetivos. Eu tenho outros objetivos agora. Então, a ideia é listar aqui todos esses objetivos e depois a gente vai dividir esses objetivos por prazo que a gente pretende realizar. Ainda que a gente mude depois, a gente tenta definir o que a gente quer realizar ali no curto prazo, e eu diria curto prazo, aquilo que vai acontecer num período menor do que um ano. Por exemplo, você quer sair de férias e você quer fazer uma viagem, vai precisar de dinheiro. Você pode planejar isso daí porque as tuas férias provavelmente vai cair num horizonte de menos de um ano. A gente também vai ter aqueles objetivos, aqueles sonhos que pretende realizar no médio prazo. E eu defino o médio prazo aqui, não existe uma definição formal, mas tudo aquilo que acontecer entre um ano e de repente 5 ou 10 anos, vou estabelecer aqui 10 anos para esse exercício como sendo médio prazo. E tudo que acontece depois de 10 anos vai ser longo prazo. Então aqui para dar alguns exemplos. Eu já falei que no curto prazo, de repente você colocar aí, né, umas férias, ou de repente trocar o telefone, juntar dinheiro para fazer uma festa de aniversário para o teu filho. Se você tiver com dívida, um excelente objetivo é você tentar quitar suas dívidas nesse prazo aí de um ano. E também, como eu falei no outro vídeo, no último vídeo que eu postei, uma reserva de emergência. De repente, você construir uma reserva de emergência. Talvez você não consiga fazer no curto prazo, mas pode tentar. Depende do quanto sobra do teu salário. E aqui outros exemplos que de repente caberiam mais no médio prazo. Né, terminar de construir sua reserva de emergência. Se você tiver com muita dívida, de repente a dívida ela vai escapulir para mais de um ano, então vai acabar sendo no médio prazo. De repente você quer dar entrada no imóvel, você não tem o seu imóvel, né, a casa própria, de repente você quer juntar para, de repente, comprar o seu imóvel num prazo de, sei lá, 5 anos.
Então você vai ver, eu quero esse imóvel daqui, ele custa mais ou menos tanto, eu preciso dar 20%, então vou juntar aqui durante um período de 4, 5 anos para poder dar a entrada. E lembrando, já que você fez aquele levantamento antes, você viu quanto que você tem de FGTS e você consegue estimar também quanto vai entrar, se você é um trabalhador CLT, quanto de FGTS vai entrar na sua conta até a data lá que você deseja atingir aquele objetivo. Então isso daí vai compor o investimento total que você vai poder usar para dar entrada no imóvel. Por isso que o planejamento é importante. Ele abre seus olhos para outras coisas que às vezes você não estava vendo. Outro exemplo aqui, de repente você ia trocar de carro, né? Ou de repente você comprar um carro, você não tem um carro, vou juntar dinheiro aqui para comprar um carro, e detalhe, sem fazer dívida. O melhor é sem fazer dívida. De repente terminar os seus estudos, o exemplo que eu dei aqui foi justamente disso, né? Demorei uns 3 anos para eu juntar o dinheiro que faltava para poder fazer o curso, então caiu bem aí num exemplo, né, de planejamento do objetivo de médio prazo. E no longo prazo, eu tenho filho e eu quero começar a juntar alguma coisa para quando ele quiser, de repente, quando ele estiver, né, na idade de entrar na faculdade, eu poder pagar uma faculdade. Se ele quiser fazer um curso de piloto ou qualquer outra coisa que ele queira ser na vida dele e precise de dinheiro, eu ter esse dinheiro já disponível e não ter que usar o dinheiro que, eu vou já estar contando para pagar contas. Eu não sei qual vai ser a minha situação no futuro. Então, como eu posso juntar hoje, eu já vou deixando ali. E cada pouquinho, como é um objetivo de longo prazo, custa muito menos eu ficar colocando esse dinheiro hoje do que eu ter que desembolsar tudo de uma vez lá na frente, de repente precisando, né, eu mesmo precisando da renda. Outro objetivo muito importante, que geralmente está no longo prazo, é a nossa aposentadoria. Então, a gente também tem que se planejar para a nossa aposentadoria. Isso daí faz parte do planejamento financeiro. A gente conta aí que vai receber alguma coisa do INSS. De repente, você já tem aí, junto com a sua companhia, um plano de previdência privada, que é uma tentativa aí de complementar a renda do INSS. E você também pode fazer os seus investimentos para você também ter uma outra fonte de renda que seja independente dessas outras duas. Daí, voltando aqui na aviação, a gente trabalha com redundância. Você ter mais uma fonte de renda para sua aposentadoria, para compor sua aposentadoria, para ter uma renda melhor, para viver mais confortável, também é sempre bem-vindo. E além disso, também para a independência financeira. De repente você não quer esperar até chegar aos 65, sei lá qual idade que você deseja se aposentar. Eu, obrigatoriamente, eu trabalho 65 anos, eu tenho que parar de voar. Então, eu faço já meu planejamento contando que eu vou me aposentar até os 65, mas eu também tenho um outro planejamento financeiro, que é para atingir a independência financeira antes de eu completar 65 anos. Porque se acontece alguma coisa na minha vida e eu não posso mais trabalhar, eu perco meu trabalho ou simplesmente não quero mais trabalhar, eu vou ter o dinheiro para poder parar de trabalhar se eu quiser. E aí você vai ver com base, eu dei aqui alguns exemplos, você tem os seus sonhos, seus objetivos, isso daí é bastante pessoal, mas você vai ver quais aqueles que você tem. E outra coisa que é importante, a gente está sempre priorizando as coisas na aviação, né? A gente é instruído a sempre priorizar, aviate, navigate, communicate. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. De repente, todos esses sonhos, eles não cabem hoje no seu orçamento. Então você pega ali, de repente, 2 ou 3 que são mais importantes para você e você prioriza esses daí. E à medida que sua renda aumenta ou que você consegue controlar melhor seus gastos, aí você vai incorporando os outros. Ou de repente você já conseguiu atingir um objetivo, beleza, aí abre espaço para você atingir outro objetivo. Eu não falei antes, mas quando a gente divide, né, esses sonhos em curto, médio e longo prazo, a razão de fazer isso é que os investimentos que a gente vai fazer para atingir esses objetivos, eles são diferentes conforme o objetivo, ou melhor ainda, conforme o prazo. Porque se você quer, de repente, pagar suas férias, você não vai investir num ativo que seja bastante volátil, como é o caso das ações. Senão você vai investir, de repente a bolsa dá uma queda e você não tem o dinheiro para suas férias. Então ali você vai investir num produto de investimento que atenda melhor uma demanda de curto prazo. Já quando você está olhando para daqui a 15, 20, 25 anos, aí você vai fazer um outro tipo de investimento buscando rentabilizar e você não vai estar tão preocupado com o sobe e desce dos mercados, com a volatilidade. Você está preocupado em estabelecer, né, em ter um rendimento maior no longo prazo. E de repente esse rendimento maior ele vem com um pouco de volatilidade no meio, mas você tem tempo para aguentar essa volatilidade.
Por isso que é importante fazer esse exercício de dividir os seus sonhos nesses horizontes de tempo para a gente identificar, eu não vou falar isso nesse vídeo, isso daí vou falar em vídeos futuros, mas para identificar qual o investimento mais adequado para cada um desses sonhos, para cada um desses objetivos. Uma coisa importante quando você estabelece seus objetivos é colocar um valor financeiro para esse objetivo. Do mesmo jeito que quando eu fiz o meu curso, eu pesquisei o valor do curso, pesquisei todos os custos que eu ia ter enquanto durasse o curso de piloto, você vai ter que fazer a mesma coisa. Ah, tua viagem de férias vai custar, sei lá, 10 mil reais. Você coloca lá 10 mil reais. Ah, a festa do seu filho vai custar tanto. O apartamento vai custar tanto. O carro vai custar tanto. Seja lá o que for, a reserva financeira. Menos para os de muito longo prazo, né? No caso da aposentadoria, pode ser um valor um pouco mais em aberto, porque você pode estabelecer um percentual da sua renda para poder chegar nesse objetivo. Mas todos os outros, de médio e curto prazo, é bom você definir já o valor financeiro aproximado para você conseguir dividir isso daí ao longo do tempo, ver quanto que você precisa economizar para conseguir atingir esse sonho. E aí no final, né, dessa análise, que você construiu o planejamento financeiro, que você definiu suas prioridades e tudo mais, você pode voltar no orçamento e ver o que ali não está de acordo com seus objetivos. Por exemplo, você quer fazer uma viagem de férias, mas você vê ali que não está sobrando muito dinheiro para você fazer essa viagem. Então você vai ser mais criterioso ali nos seus gastos. Você vai falar, pô, de repente eu estou gastando muito em alguma coisa que eu não dou tanto valor assim. Por exemplo, de repente você está indo em happy hour toda semana e gastando muito com isso, ou indo muito, sei lá, em restaurante. Você pode começar a controlar um pouco mais esses gastos, priorizar os seus gastos para você conseguir atingir as suas metas. Se a sua meta é tão importante, né, assim, você tenta abrir o seu orçamento para que essas metas sejam alcançadas. E aqui já na aproximação, o plano financeiro, assim como o plano de voo, ele é um documento, né? Você vai de repente fazer um documento digital ou de repente você tem ali anotado. É importante você ter isso daí anotado porque ajuda você a ter o foco, você a voltar nesse plano também e verificar se você está seguindo ele ou se você está muito fora e tentar voltar para os trilhos, mas ele também pode sofrer alterações conforme as condições mudam. E a ideia aqui é você conseguir se organizar suas finanças para você conseguir atingir os seus objetivos. Atingindo esses objetivos, eu tenho certeza que você vai ter uma vida financeiramente mais segura e também vai poder pensar na sua aposentadoria, que é uma das principais razões que eu comecei a falar desse assunto aqui no canal, e se preparar para ter uma aterrissagem suave e conseguir curtir bem o seu pós-carreira, aproveitar da melhor forma possível a sua aposentadoria. Bem, espero que esse vídeo de verdade tenha sido proveitoso para você. Se foi, eu peço o seu like. Se você não estiver inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative as notificações para que você possa assistir outros vídeos assim, falando, né, desse conteúdo. E, bem, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!